Oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando a edição de número 8 do nosso CoffeeCast. Meu nome é Henrique Redondo e eu sou anfitrião do bate-papo aqui. E aqui a gente fala de universo geek, cultura pop, séries, filmes e do que a gente tem vontade. E hoje o assunto é um pouco heróico, então eu vou trazer aqui o nosso herói do CoffeeCast, que é o Carlos Kinevitz. Oi, Carlos, tudo bem? Que momento que eu virei herói que eu não tô sabendo. Ah, você já salvou as pautas mais de uma vez, meu querido. Fica à vontade. O que eu tenho que fazer? Se apresentar e falar, oi, eu sou o Carlos. Oi, meu nome é Carlos e eu estou há 10 anos sem beber. Parabéns, muito obrigado, cara. De nada. Embora eu tenha 14, né? Então isso significa que teve um tempo bastante obscuro da minha infância. Não era pra você nem estar bebendo. Que pais horríveis que você teve. Mas, além do Carlos aqui salvando nossa querida pauta, nosso querido CoffeeCast, a gente tem a super heroína, a nossa super Mulher Maravilha, Gabi Brasiliano. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bom? Eu já entrei rindo, já imaginando o quão sombrio foi essa infância do Carlos. Ele é Coitado, quase né? Batman, né? Você parava pra pensar. Mas que bom que ele virou Batman e não virou Coringa. Sim, Tudo bem, pois Gabi? é, né? Tudo ótimo, Henrique, graças a Deus. Tudo bem. Tá ótimo quarentenando aí, né? Sem... Uhul! Ótimo pra colocar todas as séries, todos os filmes, tudo em dia. Mas, né? Você achou que essa Liga da Justiça está completa, mas ainda não. Ainda faltam membros aqui. E a gente tem ela, a mulher gato Letícia Pauline. Oi, Letícia, seja bem-vinda. Olá, tô amando todas as referências. 5 minutos de podcast já tem referência pra cacete. Não é? Não. Hoje eu vim trabalhado aqui, pensei em cada um de nós para sermos o. É isso aí. Tudo bem, Letícia. Eu pensei em tudo, menos no que falar. Estou com o psicológico abalado com essa quarentena, mas estou aqui com os meus amigos. Estamos todos abaladíssimos e tá difícil, mas tá bem também. Tá ruim, mas tá bom. Podia estar melhor, mas piorar, hein? Tava ruim, mas ficou bom. Tá ótimo. E não terminou ainda. Esse CoffeeCast, ele tá sensacional, de tantos convidados magníficos e heróicos que temos aqui. E a Capitã Marvel dessa edição é a Ivy Lessa. Oi, Ivy, tudo bem? Oi, Henrique. Saudade também. Ei. Eu achei que eu ia ser a mulher gato. Eu fiquei um pouco confusa quando você chamou a Letícia, pra ser sincera. É que eu fui no improviso, eu não pensei. Eu só fui chamando as pessoas. E os heróis que foi vindo, eu fui falando. Tá valendo. Inclusive, eu preciso ser um herói, gente. Qual que é herói que eu sou? Não tem herói gordo. Eu tô chateado com isso. Você é o Coringa. Que isso, Gabi? Que isso? A intriga já começando. Nossa. Brincadeira, Henrique, brincadeira. Você seria o Batman. Por quê? Você é gótico. Gosta de... Gótico. Você gosta de cemitério. Você é gótico e gosta de coisas obscuras. Não gosto, não. É bem o Henrique que fica mandando GIF. GIF não, né? É vídeo mesmo. Pesadão. Absurdo, gente. Bom, acho que vocês perceberam aqui o clima de hoje do CoffeeCast. A gente tem bastante gente. E a gente tem um assunto. O assunto é heróis. Né? Explodiu aí, Marvel vs DC, né? Não, a gente não vai fazer isso porque a gente não quer saber de briga. A gente quer falar de aonde começou a ascensão dos heróis no cinema. Onde foi o boom? Foi no cinema? Não sei, porque isso migrou pra TV, migrou pra séries aí de streaming, etc, etc, etc. Então vou começar pela Gabi. Aonde foi pra você? Muitos dizem que quem deu a abertura pros heróis voltarem pro cinema foi o Homem-Aranha de 2002, 2001. Não sei, é o Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Porque dizem que aquele filme é bom, e ali foi o start inicial para a indústria de cinema começar a ver que os heróis tinham potência de novo ali no cinema. Eu acho que foi um pouco tarde, não sei. Que depois de 6 anos só, né, que veio o Homem de Ferro e começou toda a saga da Marvel aí e tudo mais. Mas, Gabi, o que você acha? Onde começou o boom dos heróis aí no cinema? Onde foi o start para você? Eu não lembro, falando sinceramente, de ver esse filme do Homem-Aranha nos cinemas.
Eu não lembro. É como se aconteceu há muito tempo e eu deletei isso da minha memória. Mas a referência que eu tenho muito grande de heróis no cinema é justamente com o Homem de Ferro, entendeu? Logo quando começou essa fase da Marvel, e com todos os filmes, pra mim hoje em dia assim, é o que eu vejo muito como referência todos os filmes, sabe? Eu não consigo me lembrar de nenhum outro, nem Batman, eu não consigo me lembrar de outro filme que tenha dado o start dos heróis no cinema. Já na TV, a gente tem a questão de Smallville, né, por conta do Superman, e depois todas as séries da CW, que aí veio Arrow, Flash, Supergirl, e mais todas as outras que a gente conhece hoje em dia. Antes de Smallville, nós temos os Power Rangers, que são os maiores e melhores heróis de todos os tempos, mas não vamos debater isso, porque vocês não estão preparados. Sim, não podemos esquecer dos ícones. Ícones Power Rangers. X-Men não entra na categoria super-herói? X-Men entra. Porque o primeiro filme do X-Men eu acho que foi antes desse do Homem-Aranha até. Será? Foi? Foi em 2000. Foi em 2000. Aí, ó. Bom, tá aí então, gente. Tá aberto, vocês votem aí nos comentários. É porque eu acho que eu não sei, eu fui na referência que eu tinha. Porque talvez o Homem-Aranha é o super-herói que eu mais gosto, assim, de acompanhar. E aí eu lembro que eu fui ver ele no cinema e falei, nossa, que filme legal, né? Enfim, adolescente, acho qualquer coisa legal. Mas é um filme legal, de fato. Mas pra mim é o que tava ali dando abertura pro que os heróis viraram hoje no cinema. Não sei. Mas então, Ive, já que você já jogou o X-Men aí na roda, você acha que foi eles que deram essa abertura? Que foi eles que começaram essa saga, epopeia maravilhosa da Marvel aí? Eu não sei. Hoje tá ótimo. Hoje promete. Não sei, é porque quando eu penso em filme de super-herói assim, desse tipo, o que me vem na cabeça de mais antigo, às vezes tem até mais alguma outra coisa que a gente tá esquecendo, mas é X-Men, que é, assim, uma franquia que tem sei lá quantos filmes. Mas eu não sei se o primeiro filme de X-Men foi um sucesso tão grande quanto foi o primeiro do Homem-Aranha. Né? Às vezes porque entre teve o primeiro filme do X-Men em 2000, o segundo em 2003 e no meio disso teve o do Homem-Aranha. Então talvez só o do Homem-Aranha tenha finalmente dado aquele estalo de que tem público pra isso e por isso resolveram fazer o segundo do X-Men. Não sei, posso estar falando grandes bostas aqui, mas... Eu quando assisti o primeiro X-Men, assim, não foi no cinema, foi em casa e eu gostei. Eu falei, legal. Apesar de nunca entender direito os X-Men e nem a sua linha temporal, pra mim tá ótimo, tá muito bom de ser acompanhado. Letícia, você gosta de super-herói? Qual que é o seu super-herói favorito? Então, não sou muito fã de super-herói não, mas acho que no meu caso é porque eu meio que cansei, assim, meio saturado de super-herói. Somos todos. Porque a linha que eu gosto mais assim é que parte mais pro cômico, que nem eu sou muito fã de Kick-Ass. Eu gosto muito do Deadpool, gosto do Homem-Formiga. Então, os que eu gosto normalmente vão pra essa linha do cômico. Eu não gosto que eu não levo muito a sério esse negócio de super-herói, entendeu? Como que a gente pode esquecer o Kick-Ass? Heróis maravilhosos. Maravilhosos. Salvando o planeta. E é verdade, quando você falou, eu até acho os filmes da Marvel mais pegada cômica, assim, porque você parou pra falar aí de heróis sérios, eu lembrei do Batman. O Batman, tipo, é muito sériozão, assim, tipo, eu sou o Batman. Fala, uau. Sabe? Cara, é sério. Eu sou sem carisma nenhum. Não é? Ainda mais com o Ben Affleck, que a gente não vai levantar essa pauta aqui, porque a Gabi é fã. Então... Carlos, você, onde você é fã de herói? Qual que é o seu herói favorito? Aonde foi o boom dos heróis aí pra você? Sobre o boom dos heróis, acho que é bastante como a Ivy falou. Nós tivemos o filme do X-Men. Eu lembro do filme do X-Men quando chegou na locadora. Eu lembro que tinha os cartazes e tudo mais na entrada da locadora. E como tinha o desenho na época, que era... né, pelo menos aqui no Brasil, um grande sucesso, que eu lembro que as crianças que estudavam de manhã saíam correndo da escola para conseguir chegar a tempo para assistir X-Men no Bom Dia e Companhia.
Então o filme foi lançado dentro desse momento que o desenho ele estava muito famoso, só que ele não era um filme para crianças. E acho que ele não conseguiu atingir um público-alvo, porque até onde eu lembro, acho que X-Men 1 teve uma bilheteria de 200 e alguma coisa milhões, né? E depois, quando veio o Homem-Aranha, o filme foi quase 800 e alguma coisa, 800 e poucos milhões de dólares arrecadados no Homem-Aranha. Eu, na época, era muito pequeno, então eu não fui assistir nos cinemas nenhum desses filmes, mas eu lembro como o Homem-Aranha, ele, naquele momento, revolucionou. Muito embora o Homem-Aranha não tinha uma força muito grande antes dos filmes no quesito de desenhos. A gente tinha os desenhos do Homem-Aranha, mas como eu disse, X-Men, e aí os heróis da DC tinham um espaço muito forte com as crianças. Então nós temos uma divisão aí muito grande nas nossas gerações que cresceram, né, quando eram crianças acompanharam os desenhos, e ao mesmo tempo o cinema se desenvolvendo em cima dos heróis, tentando torná-los adultos, tentando tirar eles só desse público infantil e tentando trazer para um público adulto, que no começo dos anos 2000 parece que não se interessou tanto, né? Mas parece assim aquela questão da semente lançada. Lá no começo dos anos 2000 foi lançado, foi tentado tornar adulto, e essas crianças que naquela época assistiam os desenhos foram crescendo e hoje em dia são o público dos filmes da Marvel, da DC e etc. Então eu acho que existe um grande planejamento aí de uma indústria que já estava crescendo e intencionada a conseguir lucrar não só em cima das crianças ou dos adolescentes, mas também de um público adulto. E eles viram essa oportunidade, pegar as crianças daquela época, os adolescentes daquela época, e já inserindo eles dentro de um contexto de um herói mais voltado a um público adulto, para que eles pudessem crescer e continuar acompanhando aquele mesmo conteúdo e continuar consumindo. Então hoje a gente tem ainda essa dualidade, temos as crianças que acompanham os desenhos, que já acompanham também os filmes e que vão crescendo, e nós já temos esses adultos que lá no começo dos anos 2000 eram as crianças que acompanhavam os desenhos e hoje consomem esse material mais adulto, mas não o adulto que a Gabi está acostumada a compartilhar no grupo. Exatamente. Eu tava com medo de você terminar a frase. Tem que lembrar que não é só desenho animado que gera público para produtos de super-heróis. Eu conheço bastante gente que gosta desses filmes, gosta desse universo, etc. Muito mais por causa dos quadrinhos. Tipo, gente que foi assistir os primeiros filmes de X-Men, que gosta dos filmes da Marvel, porque exatamente lê os quadrinhos da Marvel, ou lê os quadrinhos da DC, ou eu não tenho a menor ideia de quem faz os quadrinhos do X-Men, porque eu não sou uma consumidora de quadrinhos, mas assim, eu acho que os quadrinhos são um grande... sei lá, eu tô tentando pensar em alguma analogia que não seja com drogas aqui pra isso e eu tô falhando miseravelmente. Mas uma porta de entrada que não seja através das drogas, não usem drogas, crianças. Não, gente, não usa, pelo amor de Deus. Eu acho que essa Mas também uma porta de entrada para super-heróis. É a intenção da indústria, né? Lá quando nós falamos de anos 80, anos 60, 70, a gente fala de um público que consumia os heróis por quadrinhos, né? Porque os heróis realmente, eles vieram dos quadrinhos, foram criados nos quadrinhos. Depois nós tivemos essa transição para os desenhos animados, não só dos estúdios em si, mas a própria Hanna-Barbera comprou os direitos dos heróis da DC, daí tinha aqueles Super Amigos, que provavelmente todo mundo deve lembrar, todo mundo que foi criança pelo menos até os anos 90 e inicinho dos 2000 lembra dos Super Amigos, com os Super Gêmeos Ativar. E agora, nos anos 90, eles tentaram dar início a isso, falharam várias vezes, mas a partir dos anos 2000 essa migração também para o cinema.
Eu vejo, então, os estúdios, eles preocupados justamente nisso, eles conseguiam englobar o público como um todo. Não só as crianças, não só os adolescentes ou não só os adultos, mas eles têm um conteúdo que possa ser consumido por todos os públicos, aqueles que gostam de ler, como a Ivy falou, aqueles que gostam de assistir desenhos, aqueles que gostam dos filmes, e além disso, o pessoal dos figure actions com vários brinquedos e afins, né, cosplay, tem galera que se veste de super-herói. Então, eu acho que os heróis, eles hoje em dia, eles chegaram num ponto em que praticamente eles estão em tudo. Eles dominaram a indústria em tudo. As pessoas que gostam dos mais variados tipos de coisas, hoje conseguem consumir um conteúdo de herói dentro daquele outro gosto que tem. Né? Eu gosto só de olhar filme, tem filme de herói. Eu gosto de ler, tem livro, tem HQ de heróis. Eu gosto, sei lá, de colecionar, tem lá os colecionáveis dos heróis. Então, os heróis, eles foram tomando uma proporção muito grande. E isso é toda uma produção da indústria, eu acho, dos próprios estúdios que começaram a ser visionários quanto a isso. Os heróis são as novas princesas da Disney. Exatamente. A Ivy matou a pau o que são os heróis hoje em dia. Praticamente. Mas uma coisa que a gente também não pode esquecer, que é importante a gente citar, que há muitos anos atrás, a questão de você gostar de heróis era visto pela sociedade de uma forma muito infantil, né? E você era rotulado muitas vezes de forma negativa por você ter esse gosto. Independente se você só gostasse de um herói ou se você lia apenas os quadrinhos, enfim, se você via o desenho ou ia no cinema, era diferente do que é hoje em dia. Antigamente você era nerd, né? Nerd era ruim, era ruim ser nerd. Era um ruim. Hoje em dia, o nerd já é visto como uma coisa legal. Tipo, quase um elogio. É modinha. Sim. Só que eu vejo isso, assim, muito pela questão do cinema, dos filmes da Marvel. Que foram a partir desses filmes que a galera começou a consumir mais sobre heróis, né? A entender melhor, a ler mais quadrinhos. Hoje, na minha época, quando eu era criança, de 10 crianças, uma praticamente que lia um quadrinho, né? Que pegava lá o gibi da Turma da Mônica para ler. Hoje em dia, praticamente 8 de 10 pessoas, sabe, conseguem consumir um conteúdo legal, mesmo comprando na banca de jornal, ou pela internet, ou lendo online, enfim, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem a facilidade hoje em dia, né, de ter acesso a esse tipo de conteúdo, e principalmente por não ser mais julgado pela sociedade como uma coisa ruim, gostar de heróis. Agora que a gente fez essa regressão praticamente para tentar entender da onde veio o boom dos heróis e enfim, colocamos aqui os nossos heróis favoritos, etc. A gente chegou num momento que a Gabi falou dos filmes da Marvel, né? Que são hoje os grandes carro-chefe aí de quando se fala herói e cinema ao mesmo tempo. Quando começou a sair, que saiu Homem de Ferro, e saiu Capitão América, saiu o Hulk, pra mim era só um filme de herói. Eu não tinha na minha cabeça que eles teriam o planejamento que eles estavam tendo. Ou será que eles inventaram esse planejamento porque viu que o negócio estava dando certo? Eu não sei. Realmente não sei, não acompanho, não vi da onde veio toda a estrutura que eles criaram aí de 23 filmes para contar um único ato da história. Mas eu não esperava que virasse o que virou. Enquanto isso, a DC estava ali meio perdida, meio que fazendo confusão. E, Letícia, você entendeu essa caminhada, esse planejamento, você viu acontecendo? Quando você viu, tipo, eles já estavam no filme do Homem-Aranha e aí o cinema já era o que era por causa dos heróis. Nossa, uma pessoa que é perdida nesse assunto sou eu, porque eu não acompanho nada, assim, praticamente. Não, eu também. Ele falou 23 filmes da Marvel pra contar uma história, me deu uma preguiça aqui que eu quase caí no sono. Tipo, não tenho saco pra isso, assim. Tem uma má sorte, eu acho, que com super-herói, assim, porque o único filme da DC que eu fui assistir no cinema foi o Batman vs Superman, que é, tipo, o pior filme que eu assisti na minha vida, eu acho. Então, assim, meio que mancha a imagem de todos. Não tenho a mínima vontade de ver a Mulher Maravilha, não tenho vontade de ver o filme do Aquaman, nenhum desses, porque, tipo, manchou a imagem.
Isso porque, tipo, eu sempre fui muito mais fã da DC, eu acho, porque eu vim da época de Smallville, era fissurado por Smallville, o nome do meu cachorro é por causa do Arqueiro Verde, entendeu? Mas pra mim manchou completamente a imagem dos super-heróis. Um filme lixo foi o suficiente. Eu tenho completamente essa sensação de que, tipo, eu não vi acontecendo. Assim. Quando eu vi sair no trailer, sei lá, de Homem de Ferro 3 e ele era o que era, eu falava, gente, mas por outro, né? E aí depois que eu fui entender que tava, tipo, tudo unido num universo só, e você acompanhou essa evolução, ou pra você foi de repente, assim, também, e toma. Porque, assim, eu realmente, eu não vi os 23 filmes, tá? Eu vi bastante, acho que vi uns 8, 9 filmes. Até muito por influência porque, assim, a gente cai nesse universo, a gente é meio que obrigado a consumir isso, né? Mas eu não vi acontecendo, assim, então... Como é que foi pra você? Foi de repente também? Foi meio que de repente, porque, assim... Eu lembro do primeiro filme do Homem de Ferro, que eu fui assistir, e aí, assim, começaram a pipocar filmes, mas eles eram coisas, assim... isoladas, né? Era como se cada um fosse o seu próprio universo. Então era como se tivesse o filme do Homem de Ferro, que aí teve o 1, teve o 2 e tal. Mas aí ele tinha o universo dele, aí tinha filme do Hulk, aí tinha filme do Thor. Mas pra mim eles eram coisas separadas, tanto que eu assisti alguns, não assisti outros, e eu achei que tava tudo bem. Aí, de repente, juntaram tudo numa coisa só, que foi o primeiro filme dos Vingadores, e eu fiquei... Eita, mas espera, eu vou ter que ver meia dúzia de filmes para conseguir entender esse, porque não tô disposta a fazer isso. Tanto que de lá para cá, eu desses 23 filmes, teve muita coisa que eu não vi, mas foi meio que, mano, eu vejo lá o artigo da Wikipedia dos filmes que eu não vi para tentar entender um pouco do contexto, se aparecer algum desses personagens, e vamos que vamos. Eu não vi nenhum filme do Thor, por exemplo, eu vi só aquele Ragnarok que é todo colorido, e ele tá com o cabelo curto e o Hulk tá lá, mas assim, eu não vi nenhum outro filme do Thor, isso não me atrapalhou muito. Então eu fui meio que assistindo um aqui, um ali, tanto que quando chegou naquele filme Guerra Civil, que eles meio que separam em duas turminhas e brigam, cara, aquele filme, pra mim, eu acho que eu não entendi metade do que estava acontecendo lá. Porque eu não conseguia lembrar quem era do time de quem. Pra mim, era só um bando de gente que eles estavam brigando, mas eu não conseguia lembrar quando aparecia alguém. Se, cara, essa pessoa tá no time do Capitão América ou tá no time do Homem de Ferro? E aí, quando tem aquela grande cena fantástica que tá todo mundo brigando com todo mundo, que aí aparece, inclusive, o Homem-Aranha e tal, aquela cena famosa... Pra mim, aquela cena foi uma grande guerra de comida de filme americano. Sabe aquelas guerras de comida na escola, que tá todo mundo tacando comida Os adolescentes. em todo mundo? Isso, que assim, todo mundo vai levar comida na cara, não importa quem tá atacando. Pra mim foi isso, aquela cena da grande batalha da Guerra Civil, pra mim foi uma grande guerra de comida. Se naquela cena alguma pessoa batesse sem querer no amiguinho, ao invés de bater no inimigozinho ali, eu não ia perceber. Eu realmente não ia, porque pra mim tava todo mundo batendo em todo mundo. Se fizesse barulho do Chapolin, pim, pra mim tava ótimo. Sim, aí em algum momento entra o Didi com o extintor de incêndio. Da patrona. Ia ser ótimo, maravilhoso. E é isso, então assim, eu sou esse tipo de pessoa assistindo filme de super-herói. Eu não entendo uma parte considerável do que tá acontecendo. Eu não lembro muito bem quem é amigo de quem. Eu sou a pior pessoa pra assistir esse filme com você, se você for uma pessoa que gosta bastante disso, porque no meio do filme eu vou perguntar, mas quem que é esse aqui mesmo? E coisas desse tipo. Eu sou essa pessoa. Então eu assisto alguns, eu não assisto outros e vamos indo. Eu sou completamente aí, eu fico perdido, eu não entendo o que tá acontecendo na história, porque eu não acompanhei todos os filmes, eu não sei o background dos heróis, mas pra mim tá ótimo, tá divertido, tanto que, gente, eu vou falar, me desculpa aqui, tá? Eu sei que vocês amaram, não vocês aqui, mas vocês que estão ouvindo, nossa, vocês aqui talvez amaram, a Gabi eu acho que amou, mas o último filme do Avengers, pra mim, ele é uma merda completa, assim, sabe? Eu assisti ele 2 horas... Bom. Assisti 2 horas e meia de nada.
Pra no final ter uma Melhor batalha do que legal. Batman vs Superman, tá? Não, Batman vs Superman eu dormi. Não vou nem chegar nesse ponto, porque eu dormi. Mas o último filme do Avengers, assim, tipo, é 2h30 de nada acontecendo, e aí depois tem uma grande batalha que é legal e já era. Tipo, eu acho que se o filme fosse meia hora de luta, ia ser melhor do que as 3 horas que me fizeram ficar sentado naquele cinema. Então, mas aí que tá a graça dos filmes da Marvel. É isso que eles conseguiram fazer que mudou totalmente o cinema em relação a heróis. Eles conseguiram fazer filmes que se interligassem e que você não ficasse só na expectativa de assistir aquele filme, beleza, eu assisti aquele filme e vou pra minha casa e pronto. Não, você sai do cinema querendo saber o que aconteceu, você quer saber da onde que ele tirou aquela informação, e aí você vai atrás dos quadrinhos, entendeu? Que é o que aconteceu muito com os filmes da Marvel. Eu não, desculpa, eu não saí nada. Henrique, você é uma exceção. Estamos Não, falando legal, de exceções. É legal, mas gente. eu tô falando da maioria, entendeu? Sim, eu tô falando do sucesso do filme, acabou gerando isso, entendeu? Acabou gerando essa coisa das pessoas irem atrás de conteúdo sobre aquilo. Literalmente estudar exatamente o perfil de cada personagem, coisa que a gente fazia muito o quê? Em novela, em séries, sabe? Você mal via continuação em filmes. E quando você via, era o quê? Uma sequência de 3 filmes e pronto, morria. Né? E com a Marvel não, a gente já conseguiu ver o quê? Uma sequência de muitos filmes, que mesmo que você ficou sem ver tal filme, você perde detalhes. Você perde detalhes que acabam enriquecendo nos filmes finais. Então, para você, por exemplo, que achou o último filme foi uma bosta, tava cheio de conteúdo ali de quem assistiu todos os filmes e entendeu a personalidade de todos os personagens, entendeu? Lógico, tem muitos detalhes que foram inseridos ali que são somente quem entendeu são as pessoas que são viciadas em quadrinhos. Ali sim, mas eu tô falando pro consumidor que só vai ao cinema, cara, foi sensacional. E eu sou aqui, eu defendo todos os heróis e uou, bora heróis! A Gabi é a heroína dos heróis. Ela é a super salvadora de heróis. Mas assim, eu vou jogar a parte difícil pro Carlos agora, porque assim, a gente viu na Marvel todo um planejamento, 23 filmes impecáveis, maravilhosos, bonitos aí, contando uma história completamente redondinha. Enquanto isso, a gente tinha na DC uma confusão acontecendo. A sensação que eu tenho, Carlos, é que no meio do caminho, a DC viu que a Marvel tinha um negócio planejado ali, sendo bem construído, e tentou fazer isso. Só que assim, ela já estava no meio do caminho. E aí virou uma bagunça completa. E a gente teve demissão de diretor, a gente teve cenas refilmadas, até que agora vai sair aí o novo Liga da Justiça com a versão original do diretor. Não sei, um papo assim, tô por fora, mas eu sei que é mais ou menos isso. Enfim, Carlos, você viu essa desorganização do lado da DC, tentando copiar a Marvel? Polêmica, vamos começar com polêmica aqui. Tentaram, assim? Então, primeiro deixa eu fazer um retrospecto da Marvel, tá? Porque eu sou bastante da opinião de vocês, assim. Eu acho que vai ser frustrante pra quem é fã, tanto da Marvel quanto do universo de heróis ouvir esse podcast, porque a gente reuniu... Ou seja, só eu tô aqui, né? Só eu tô aqui só a Gabi sabe o que tá falando. Caramba! A gente... todos vocês. A gente começa assim, normalmente a gente tá em 3, né, pra falar sobre o negócio. Aí, nesse aqui especial, a gente chamou mais 2 pessoas. Quando tu chama mais 2 pessoas, normalmente é porque, vem a pessoa com uma crítica. Só que assim, ninguém, nem eu e o Henrique, nem as 2 convidadas aí esporádicas, a Ivy e a Letícia, ligam pra super-heróis. Isso foi um complô contra a minha pessoa. Pode ser, esse podcast é pra Gabi, é só isso. Vocês combinaram isso antes, né? Mas enfim, tem gente, inclusive, que defende que o universo Marvel ele não começa no Homem de Ferro, ele começa no filme do Incrível Hulk, que era lá com aquele outro ator que eu não lembro o nome dele, que depois eles trocaram ele por briga de... Meu Deus, esqueci a palavra. Contratual, com dinheiro. É briga tipo do É briga de dinheiro, No final é isso.
Briga de Coffee Cast, que só acontece essas coisas nos bastidores. Bom Mas também. enfim. Tem que revelar tudo, jogar tudo no ventilador. Mas enfim, o que acontece? Sobre a construção da Marvel em específico, eu tenho a mesma opinião que vocês. Assim, eu não olhei todos os filmes, não corri atrás para saber. A única coisa curiosa que eu fazia era sempre estar me atualizando das notícias de quando estava sendo filmado, quem é que era o roteirista, quem era o diretor, quem tinha sido os atores contratados. Vazou foto da roupa lá, do figurino, de como vai ser, eu já ia lá olhar, mas na hora que lançava no cinema, eu não ia no cinema, não acompanhava, vi os trailers todos também, mas eu nunca fui, assim, uma pessoa que consumiu muito o universo de filmes de herói, e principalmente desse universo Marvel. Olhei alguns filmes picados e sinto a mesma coisa que a Eve, embora eu tenha uma boa memória de figuras e tudo mais, sei os personagens, mas muitos dos filmes da Marvel me deixavam muito confuso. O Guerra Civil, para mim, até hoje eu não entendi o sucesso dele, porque eu conheço a história dos quadrinhos, eu sei como ela foi construída, eu entendo o que acontece nos quadrinhos, mas eu não vejo isso tendo sido bem passado para os filmes. Então, pro filme, aliás. Então eu não entendo a crítica nesse aspecto, porque eu acho aquele filme horrendo. Até hoje eu não entendi no filme, eu estou falando do filme, não dos quadrinhos. No filme eu não entendi o porquê que eles entraram em desacordo, eu não entendi por que A, B, C defendeu um lado e o outro defendeu o outro. Eu não entendi nada do que aconteceu ali. Eu acho que aquilo foi muito mal construído, e é como a Ivy falou... Você não entendeu, Carlos? A Gabi já quer brigar. Toma! Chegou um momento... Briga! Chegou um momento que foi exatamente isso que tá acontecendo aqui agora, que é aquela briga de parquinho de escola, como a Ivy tava falando antes, que dividiu as crianças cada uma para um lado e de repente elas se engalfinharam toda e é soco para tudo que é lado e quem tá na frente leva o soco. Eu não sei, eu não consegui... comparando com os quadrinhos do Guerra Civil, eu não consigo ver um bom material saindo dali. Sei que os fãs da Marvel vão cair de facão em cima de mim, mas acontece, né? Quanto ao comparativo com a DC, tem alguns pontos aqui que precisam ser ressaltados. Sim, a DC chegou no momento em que ela quis imitar, sim, a Marvel nessa constituição de universo, deu completamente errado por vários aspectos, tanto por causa dos atores que começaram o projeto e depois foram desistindo, roteiristas, os próprios estúdios, né, o estúdio que fazia ali a divulgação, a liberação dos filmes da DC, foi péssimo na hora de cortar cenas importantíssimas para os filmes que destruíam totalmente o roteiro, né? Batman vs Superman é um desses exemplos. E então, assim, são vários aspectos que explicam o porquê que deu flop na DC. Outra questão muito importante é que a DC, eu não vejo ela com um teor histórico, e quando eu falo teor histórico, eu não estou falando só de cinema, eu estou falando lá dos quadrinhos, lá dos anos 50, 60, 70, quando começou, com a mesma roupagem da Marvel. Então não tem como você querer fazer a mesma coisa, você querer vender a mesma proposta, construindo um universo da mesma forma, se o tom e a forma como são os personagens, as histórias dos personagens é completamente o oposto. A DC, ela tem os personagens, eu acho que muito mais concisos, com uma história muito mais repleta de questões políticas e sociais, muito mais do que os personagens da Marvel. Foram personagens que foram criados e desenvolvidos em um período de Guerra Fria, de Segunda Guerra, e que trazem nas suas histórias de constituição questões assim de sociedade mesmo, social e histórica. Então é toda uma questão muito mais sombria, é muito mais pesado o tom da DC.
E isso a gente não tem na Marvel. A Marvel, lá atrás, os quadrinhos, copiou muita coisa da DC. E hoje nós temos no cinema essa inversão. Então eu não acho que a DC ela tenha tido uma atitude coerente quando ela tentou imitar. Acho sim que eles tinham que querer ir para o cinema. Acho que quem consome o conteúdo sempre fica feliz em saber que a gente vai ter mais. Mas eu acho que não precisava ter tentado imitar, sabe? Tanto é que agora tá totalmente isso difundido, assim, sem eles conseguirem explicar se é um universo ou se não é, porque eles ligaram a Mulher Maravilha com o Superman e com o Batman e com o Aquaman, mas ao mesmo tempo, quando eles fazem os filmes individuais, parece que eles nunca se cruzaram, então tá muito complicado eles explicarem o que eles estão tentando fazer. Infelizmente, né? Porque eu, como a Letícia falou antes, eu sou muito mais DC do que Marvel. Os personagens, para mim, mais memoráveis, aqueles que eu mais me identifico e que eu mais lembro quando a gente fala assim, quando alguém chega para mim e diz, cita um herói, Superman, Batman, Mulher Maravilha, e daí lá em quarto lugar talvez eu solte um Homem-Aranha ou um herói do X-Men. Nem aqueles heróis do Avenger eu consigo lembrar tão rapidamente. Então, quanto a DC, eu acho que sim. Eu acho que eles tentaram imitar e, infelizmente, não deu certo, porque não é um produto que foi desenvolvido para DC. Eles tentaram pegar algo que a Marvel desenvolveu para eles e que foi coerente com os personagens e a história da Marvel e tentaram transportar para DC, que não tem os mesmos padrões para construir um universo da mesma forma. Gabi, você quer defender vocês? A Gabi está... Gente, a gente tinha que fazer isso aqui, gravar o chat e disponibilizar junto, porque a Gabi está revoltadíssima. Eu só queria entender o Carlos. O Carlos leu os quadrinhos, o Carlos viu o filme e não conseguiu entender, Carlos, assiste de novo. Simples assim. Briga. Agora só uma coisa que eu não entendi. Pera aí, Carlos. Não é questão de não ter entendido o que o filme quis oferecer. É que eu acho que ele ofereceu num padrão muito ruim do que era Chamou nos o quadrinhos. Carlos de burro! Eu não deixava. Porra, eu não deixava. Você falou que você não é tão fã assim da Marvel, mas você sabe nome de roteirista, sabe um monte de coisa. Que pessoa é essa que desperdiça o tempo? Ele tem memória fotográfica, Gabi. Você esqueceu? Ele vê uma vez e ele guarda o resto da vida. Mas é burro. O que adianta se for burro? Sério. Mas assim, a gente tá falando num geral, a gente não tá tentando especificar um filme específico. E aquele filme não foi todo esse boom. Se você pegar, por exemplo, Guerra Civil, teve muita coisa ali, e o principal dali foi justamente a briga entre Capitão América e Homem de Ferro, que eram os principais nomes da Marvel, justamente por questões de como é que fala? De interesse? Conflitos de interesse. Simples. Então, se você não entendeu o básico que é esse filme, e como os dois eram grandes personagens, que era o boom dos personagens, é a mesma coisa que a DC tentou fazer com Batman vs Superman. É isso. Não tem que explicar. Se teve guerra ou não, a gente assiste série pior. Ihu! Gente, eu tô amando que o nosso Coffeecast virou a própria Guerra Civil. De um lado nós temos Virou eu mesmo e... porque eu não sei quem tá do lado de quem. Eu só quero ver os tipos pegar fogo. Quando estiver brigando, pra mim tá ótimo. Opiniões. E Carlos, de que herói você gosta? Gwen. Qual que é o herói que você gosta? Qual o herói que você gosta da Marvel? Cara, assim, sendo bem sincero, quando a gente fala de herói, como eu falei antes, eu lembro sempre de heróis da DC. Só que a minha referência de herói que eu gosto, ela é aquela coisa nostálgica lá da minha infância, de quando eu olhava Liga da Justiça Sem Limites, X-Men Evolution, Super Choque, esse tipo de lembrança, de memória que eu tenho de herói. Esses que tem nos filmes, eu não tô dizendo que os filmes são totalmente ruins.
Eu, grandes vezes, já passei aí noites olhando 2, 3 filmes, às vezes até seguido da Marvel. Não olhei todos, como eu disse, mas eu não sei, talvez seja muito mais nostálgico para mim pelo valor de infância do que é o que é oferecido hoje, sabe? Eu não tenho esse interesse tão forte por aquilo que está sendo demonstrado hoje no cinema, no quesito heróis. Eu não tenho esse apego, tanto é que eu fui olhar esse Guerra Infinita, né? O Guerra Infinita e depois é o... Ai, como é que chama, Gabi? Endgame. Endgame. Mas eu fui olhar, eu sabia que alguns personagens iam morrer e, tipo, eu não... Sabe, aqueles personagens ali do cinema, eu não tenho uma ligação tão forte vendo eles morrendo, sabe? Ok, morreu, que triste, né? Vida que segue. O que é diferente para mim quando eu mexe lá na minha infância, naqueles heróis dos desenhos mesmo, que eu acompanhava. E mesmo assim, mesmo lá na infância, eu gostando de Superman, Batman, Mulher Maravilha, o Ajax, ou o Caçador de Marte, Mulher Gavião, Lanterna Verde, Flash. O que eu vejo no cinema hoje com Homem de Aço, com a própria Mulher Maravilha, não me toca tanto quanto é aquilo lá da minha infância, né? Embora, por exemplo, eu acho que os dois estúdios fizeram ótimos trabalhos em específico. Eu acho que a Marvel ela tem um ponto muito grande que é aquilo que eu já falei. A DC ela tem personagens muito mais memoráveis para aquela geração antiga, né? Até uns, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando você falava assim em heróis, as pessoas não lembravam primeiro do Superman, primeiro do Batman, primeiro da Mulher Maravilha, para depois citar qualquer herói da Marvel. Dificilmente se lembrava de um herói da Marvel. E os Vingadores, por exemplo, para mim, eu fui descobrir que existia um grupo na Marvel semelhante ao que é a Liga da Justiça quando começou essa história da Marvel no cinema. Eu não fazia ideia dos Vingadores. E a maioria dos personagens dos Vingadores são personagens que antes do cinema Marvel as pessoas conheciam muito pouco, sabe? Capitão América eu lembro que eu conhecia, tá? Hulk eu lembro que eu conhecia, Homem-Aranha eu conhecia. Homem de Ferro, antes de lançar o filme, eu fazia nem ideia que existia. Viúva Negra fazia nem ideia que existia. Então, assim, os personagens da Marvel, a Marvel, aliás, como estúdio, ela tem um grande êxito que foi isso. Eles conseguiram pegar algo que não estava tão na boca do povo e conseguiram transformar numa grande paixão das pessoas. As pessoas, hoje em dia, elas são aficionadas pela Marvel. Tem gente que morre, tipo a Gabi, se alguém fala mal. Ai, que exagero. E inverteu totalmente os papéis. Acho que hoje, as gerações de hoje, né, principalmente de adolescente, criança, se você cita heróis, eles vão primeiro falar de Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, para depois lembrar de Batman, Mulher Maravilha. Então houve uma inversão, sim. E acho que esse é o grande êxito da Marvel no que diz respeito a DC. Só que ainda assim eu vejo na DC ótimos filmes. Eu gostei muito de Mulher Maravilha, gostei muito de Aquaman, mas como filmes afastados desse universo que eles tentaram construir. Acho que foram filmes que ofereceram um bom enredo, que conseguiram ser construídos muito bem, mas que não podem cooperar para um universo. Eu acho que a DC ela não deveria tentar de novo retornar essa história de universo, porque não funciona para eles. Acho que, como eu disse, o tom e todo o peso dos personagens, os personagens têm muita história para você juntar tudo num filme só e tentar fazer com que funcione sem ficar conflitante, né? Então, eu acho que a Marvel, aí, nesse ponto, ela conseguiu esse êxito nessa segunda década aí dos anos 2000, e acredito que vai ficar aí por muito tempo na história a Marvel totalmente disparada na frente da DC com a questão dos heróis. Ânimos acalmados, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, acabou a Guerra Civil, a gente pode voltar a ser amigo para matar o Thanos. Obrigado, pessoal. Mas agora a gente vai falar de uma parte dos heróis que sai um pouco do cinema, porque respingou isso, né, na cultura pop no modo geral e foi parar na televisão
e no streaming. Mas, assim, a Gabi pode falar disso com mais propriedade, porque ela é uma pessoa que acompanha e que sabe, que vê. Então, eu não sei dizer pra vocês, assim, se, por exemplo, Arrow faz muito sucesso. Eu não sei dizer se Agents of S.H.I.E.L.D. faz sucesso. Eu não sei. Mas uma que eu sei que fez muito sucesso é The Boys, que apareceu na Amazon, mas que mostra os heróis de uma maneira um pouco peculiar ali, né? A gente vê uma faceta de heróis que a gente não sabia que existia. A Letícia e eu, e o Carlos, e talvez a Ivy, eu não sei nem se ela viu The Boys, mas enfim, nós somos grandes fãs de The Boys. A gente achou maravilhoso, a gente odeia muito eles, mas ao mesmo tempo quer ver eles matando todo mundo. Letícia, a Gabi também é fã, ela disse. A Gabi também é fã de The Boys. Letícia, o que atrai você nessa série? Pra mim, o que eu acho legal nela é mostrar o herói como indústria, né? O herói ele funciona como uma fábrica de fazer dinheiro para uma empresa. E aí isso transforma eles em pessoas de caráter duvidoso. É isso que deixa você interessado em The Boys, assim, porque senão seria só mais uma série de heróis, assim, na minha opinião. De fato, tipo, é muito interessante ver o modo como eles mostram super-heróis, que pra mim é muito real, assim. Eu acho que se existissem super-heróis na vida real, com certeza a maioria seria corrompido, assim, por esse poder na mão deles, assim, porque é isso que a gente vê no ser humano. O ser humano com o mínimo de poder na mão já é corrompido. Imagina com superpoderes, entendeu? Eu acho isso muito interessante na série. Esse é um ponto legal, porque aí você transforma os heróis em vilões, né? Porque, o que eles fazem é coisa de vilão, né? Eles estão sempre arquitetando um plano escroto para se livrarem e, enfim, o caos que pega fogo. A gente viu isso recentemente até em Joker, que é um vilão aí que bombou no cinema aí do nada, que ninguém tava dando um real pra ele e de repente virou. Vai ter continuação? Não vai? É do mesmo universo? Não é? Enfim. Gabi, você gritou aí que você é fã de The Boys também. É isso que te deixa interessada? E fala um pouco sobre as outras séries de heróis, né? Tipo Arrow, Agents of S.H.I.E.L.D., que são séries que você conhece, que acompanha. Qual o impacto dessas séries na TV, assim? Tem o mesmo público, não tem? Como é que funciona? Porque eu realmente tô por fora. Eu acompanho todas as séries, né, de heróis, não tô atualizada em todas, porque são muitas séries, mas o que eu vejo nas séries, diferente do cinema, é a falta de consistência dos roteiristas em manter uma boa história, né? No cinema a gente consegue, mesmo que falta alguns detalhes, a gente consegue ter histórias um pouco melhores, né? Histórias melhores contadas do que nas séries, o que faz muitas vezes a audiência cair em algumas temporadas, que é o que a gente viu com Flash, com até mesmo Agents of S.H.I.E.L.D., que foram séries muito boas, tipo até, sei lá, a terceira, quarta temporada, e depois decaiu pra caramba. Por quê? Porque não tinham mais o que contar, e aí como... Eu não sei o que acontece, né? Se eles não têm mais com o que ligar, ou a história acaba não sendo interessante, ou fica muito mais da mesma história, e aí eles acabam pecando nisso. Mas o conceito das séries, a essência dessas séries, elas são muito boas, e elas passam uma imagem, né, que até a gente não comentou sobre isso, e muitas vezes nas histórias deles, pessoais, eles conseguem passar uma história de vida para o público. Então a gente vê muita diferença, por exemplo, em heróis, sei lá, que têm superpoderes, em heróis que não têm poderes, como o caso do Batman, do Arqueiro Verde, que são heróis que são pessoas comuns, até mesmo o Homem de Ferro, né, são pessoas comuns que acabaram se tornando heróis por causa de uma coisa ou outra. Então isso é muito legal. Já em relação a The Boys, né, o legal é que eles mostram a real, só que com uma visão diferente. Na verdade é a mesma situação, mas com uma perspectiva diferente, porque se a gente for olhar os heróis que a gente conhece, eles sempre fizeram merda em algum momento. Sabe, eles não são perfeitos. Eles sempre... Tanto que até nos filmes da Marvel mesmo, isso foi mostrado claramente, né? O quanto que o erro de um causou numa cidade, num determinado lugar, ou até mesmo, sei lá, com a família deles, né? E é isso que The Boys mostrou. E por isso que teve esse boom, né? Essa coisa... esse sucesso diferente das séries de heróis. Então, assim, hoje em dia, eu não vejo as séries de heróis tão boas quando foi lançada.
eu não vejo mais como fazer algo que tenha o mesmo sucesso, por exemplo, dos cinemas, entendeu? Eu acredito que as séries elas foram muito boas, mas no começo. Tipo, Arrow, você vê que até a 4ª, 5ª temporada foi muito boa, Flash também, Supergirl, foram no começo das temporadas, depois começou a ficar uma história maçante, que é o que eu acho que aconteceria, por exemplo, com os filmes da Marvel, se continuasse na mesma história, entendeu? Ou até mesmo... Mas, Gabi, pelo amor de Deus, depois de 23 filmes, não ficou maçante no segundo, não vai ficar nunca. Eu acho que não, porque até então você não sabia que os filmes estavam interligados. Eu não fazia ideia mesmo. Então pronto. Gente, ficou... Então, você não pode falar de 23 filmes agora, que agora você sabe que agora tem eu sei. filmes, mas na época você não sabia. E fico chocado Diferente com a de uma quantidade. série. Diferente de uma série, que você sabe que a série lá tem, sei lá, seus 20 e poucos episódios, né? Naquela época, porque hoje em dia é só 8 e olhe lá. Então, naquela época, você tinha muitos episódios para você conhecer o personagem e ali já ficava maçante. Gabi, muito obrigado por você ter dado sua opinião sobre séries de TV, porque é uma coisa que você acompanha, a gente tá por fora, a gente não teria como opinar muito, porque a gente só viu The Boys mesmo. E tá ótimo. Agora eu vou lançar aqui a polêmica maravilhosa, que é o que a gente queria. A gente debateu bastante, a gente colocou nossos pontos, teve o quebra-pau maravilhoso, que a gente nunca brigou no podcast. Então esse aqui já tem um carinho especial no meu coração. Ive, quero saber de você. Quem é melhor, a DC ou a Marvel? Ihu! Agora vai, hein? Eita, Lelê. Henrique, eu acho que da DC eu só assisti o filme da Mulher Maravilha. Então é meio difícil. Não, mas assim, sobre o que a gente debateu aqui, tudo, sobre os heróis que você conhece, tipo Batman, a gente sabe do Batman e É verdade, também. né? Eu sempre esqueço que Batman. Pera, o Batman é da DC? É da DC. É. Dizem que é. Eu não Dizem sei. por aí, né? Dizem as más línguas. Eu gosto de filme de gente se batendo, Henrique. Super-herói brigando, que nem foi aqui. Eu gosto de helicóptero explodindo, gente batendo. Vê isso Velozes e que eu Furiosos. gosto. Tem Ai, muito adoro. disso. Adoro. Jogar o carro no helicóptero, explode Pular do tudo. prédio, é tudo assim. É disso que eu gosto. É disso Igual que eu gosto. Transformers. Transformers tem disso também. Não, Pode... Transformer é idiota. Desculpa aí que gosta de Transformer, mas é idiota. Mas enfim, tirando Transformer, eu gosto de coisa de tiro e de explosão e de gente saindo no soco. E... Bom, então, tanto faz Marvel ou DC. Se tiver tendo porradaria, tá ótimo. É isso aí. Se tiver gente se batendo, eu tô no cinema. Tenho o meu ingresso. Gosto da Ivy que ela tá aberta a opções todas. Letícia, o que é melhor? Marvel ou DC depois dessa conversa acalorada que tivemos aqui? Marvel. Mas não Ihu, tem nada a ver Marvel. com a conversa. Porque a Marvel tem X-Men e tem Deadpool, então acaba aí. E DC tem Batman vs Superman, que é uma bosta, então... Que fez você dormir igual eu. Não, fez eu sair do cinema e virei meu dinheiro de volta. Putaça indo embora. Eu não quero ver. É revoltadíssima. Tanto é que o nome Marta pra mim agora é gatilho. Nossa, odeio. Adorei. Muito bom. Gabi, Marvel ou DC? A Gabi tem propriedade pra falar. É complicado, porque Gabi assim, tem... eu gosto Marvel no cinema e DC na TV. Uhum. Mas agora, Marvel ou DC? Marvel. Olha aí, ó. 2 pontos pra Marvel. Rangers. Power Rangers. Carlos, você precisa opinar, você precisa escolher. Marvel ou DC? Hanna-Barbera com Super Amigos, com certeza. Eu também. Não, mas Hanna-Barbera no Super Amigos era praticamente não, eram todos da DC, tem uns super-heróis inventados ali, mas Hanna-Barbera tinha heróis icônicos, tinha Capitão Caverna,
tinha Tutu Tubarão. Gente, não tem como discutir com Hanna-Barbera. Desculpa DC, desculpa Super Marvel. O tubarão não é super-herói. O que você tá falando? Tá vendo? É um Depois mutante. ele quer falar de filme de guerra civil, depois ele quer falar de guerra civil. Se X-Men é super-herói. Carlos. Eu entre DC e Marvel, quanto a cinema, sim, Marvel está 1000 anos luzes na frente da DC. Mas se eu for considerar todo o histórico, tudo que foi construído, eu acho que eu consigo perdoar a DC. Eu acho que os personagens têm um teor, uma profundidade. Porque eu sou a pessoa aquela que gosta de enredo com profundidade, que gosta de personagens com profundidade, que a gente fica discutindo The Walking Dead, que é uma coisa totalmente rasa, buscando profundidade. Esse sou eu. Então, se eu for falar nisso, eu gosto mais da DC porque eu acho que os personagens eles têm uma profundidade, eles têm uma história muito maior, eles têm questões sociais que são muito mais relevantes do que os da Marvel. Da Marvel, a maioria tem um ou outro que constrói isso, mas a maioria são personagens bastante vazios que não parece que dependem desse enredo de estar incluído dentro daquele grupo de Vingadores ou dentro de um grupo de Guardiões da Galáxia para funcionar. Então, eu acredito que por todo o histórico DC. Eu vou encerrar essa conversa aqui, porque eu fico com a DC também, porque eles têm o Watchman. Então pronto, ganhou. Parabéns, DC. Palmas, gente. Aí, ó. Não, próximo. Assim, agora Próximo. vocês aí no comentário, vocês podem decidir quem tá certo e quem tá errado. Faz a guerra civil aí nos comentários, que vai ser super divertido pra gente também. Gabi, falando em comentários de terror, que foi o último CoffeeCast. Fica à vontade. Nossa, gente, eu fico imaginando os comentários desse podcast. Vão ser sensacionais. A gente instaurou o caos de uma maneira. Vão ser sensacionais. Mas vou começar aqui com o comentário do Puruquinho. Puruquinho falou que ficou com muito medo ouvindo esse cast. E ele está deixando um agradecimento por mais um belo cast que nos entretém nessa quarentena. Obrigado por esse, então. Que a gente quebrou o pau, que todo mundo maravilhoso, brigou. Vai ser maravilhoso. Isso é ótimo. E aí também temos comentário do Sullivan. Sullivan falou que no pós-crédito do episódio passado, retrasado, ele falou que o Carlos tem cara de que joga Candy Crush. Carlos, você joga Candy Crush? É arteiro. É o que? O arteiro? Arteiro, o nome do jogo, não é Candy Crush, é arteiro. Arteiro verde. E aí o Sullivan também comentou que você, Henrique, você morre de medo da Sadako, vulgo Samaru, e do Michael Jackson. E de matar. Eu tenho medo do homem Gush fofinho. E aí ele falou, tadinho do Carlos acreditando na bruxa de Blair. Sem contar com os fantasmas passando na tela. Podcast divertidíssimo, eu ri horrores. Obrigado por nos alegrar nessa quarentena. Muito legal o comentário, Sullivan. Obrigado, Sullivan. Estamos fazendo nosso trabalho. Servimos bem para servir sempre. Exatamente, é o lema do CoffeeCast. Brigamos bem para brigar sempre. Temos comentários também da Lohana. A Lohana aqui, coitada da Lohana, ficou totalmente assustada. Já queria exorcizar nós três aqui. Lohana, é tudo brincadeira. Lohana, é filme. Fica tranquila, estamos bem. Lohana que sentiu falta da Ivy e ao mesmo tempo não sentiu tanta falta assim. Eu fiquei meio confusa. Pois é, a Ivy tá aqui hoje, a Ivy pode direcionar a palavra diretamente. Fica à vontade. Oi, Lohana. Eu queria entender também. Eu não sei se você sentiu a minha falta ou não, mas enfim, deixa aí o comentário. Os comentários da Lohana são sempre muito bem-vindos. São a parte de destaque dos nossos podcasts. Sim. Lohana falou que a mãe dela está grávida. Parabéns, Lohana. Parabéns, Lohana. Vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. Uma irmãzinha. E ela falou, Henrique, que você é o único decente desse podcast, mas é que ela não te conhece a fundo. Mal sabia ela. Não sabe nada, coitada.
Então não tem nada de decência em mim. Eu sou podre, sou imundo. Ai, gente. E aí temos também comentário do Logan Casillas. É gente Mas nova, ele se falou apresente assim, que a gente vai saber te chamar. E seja bem-vindo ao nosso Coffee Cast. E o Logan falou que filme de terror não é o gênero preferido dele. Muito bem, Logan. O do Henrique também não é. Ele morre de medo. Ah, falei, Henrique, desculpa. Eu acho que a galera vai pensar assim, meu, o que o Henrique gosta, né? Ele não gosta de terror, não gosta de herói. É chato, esse cara é chato, ele não gosta de The Walking Dead, ele tá fazendo o quê nesse podcast? Gente, eu tenho um gosto muito peculiar. Às vezes eu gosto das coisas, às vezes eu desgosto. E a gente pega pra gravar bem quando eu tô odiando tudo. Então, é a vida, aceita, tá? Super-herói é legal, mas não gosto, é chato. Mas eu gosto também de alguns. Que é o Homem-Aranha. Decide. O dia Eu que não eu tô gosto afim. de heróis, eu mas eu assisto uns e é legal. Então decide. É Você assim. fala que não é de todos que você gosta e ponto. Gente, é uma questão de gosto, tá? Que nem o Carlos, ele defendeu a DC, a Gabi brigou pela Marvel. A gente adorou, só isso. A gente não vai defender ninguém. Tá ótimo assim. Aí agora vem os comentários dele, né? Melhor pessoa para todos os comentários de todos os podcasts. Maravilhoso. Caturrita falou que Invocação do Mal poderia ser Invocação de Fear the Walking Dead. Nossa. Sacou? A ligação. É a invocação do péssimo, né? Do mal. Sabe? E aí ele falou assim, que ele acha que os filmes de terror, né, estão tentando se reinventar, mas ao mesmo tempo eles não conseguem se apagar totalmente do passado e acabam ficando presos em histórias parecidas. E ele falou que, pra ele, né, o filme de terror combina sexta-feira, chuva, brigadeiro de panela, deitado com a crush embaixo das cobertas no escuro. Aí ele falou assim, o problema é que é mais fácil aparecer uma assombração do que um crush pra chamar de meu. Ai, que Adorei, dó. Caturrita, sensacional. Que isso, o menino tá sofrendo. Você tá... Eu já ia lançar a campanha aqui, uma crush para Caturrita, você já tá... Ai, adorei, Mas maravilhoso. Caturrita não assim. estava namorando? Agora, aparentemente, ele não está mais. Ô, Caturrita. Para de remexer no passado, menino, coitado. Vai saber as feridas que existem nesse relacionamento dele, a Gabi. Ele não tá namorando. Tem que namorar. Nossa. Ah, que até onde ele falou pra gente, ele tava namorando, né? Mas tudo bem. Fica bem, Caturrita, fica bem. E aí temos, pra finalizar, comentários dela, Ivy Lessa, que está presente aqui nesse nosso podcast maravilhoso. Falando, tava todo mundo meio alterado nesse podcast. Era café ou outra coisa? Eu conto, você conta. O que aconteceu aqui? Não é? Nossa, sabia ela onde ela ia se meter na semana seguinte. Olha esse Inception aí. Ivy, vem cá, converse com a gente. Você que Tô agora aqui. participou desse podcast, o que você acha que nós tomamos? Café ou outra coisa? Outra coisa. Não tenho nem dúvida. Veneno, porque falou um mal do outro aqui o Nossa. tempo inteiro. Brigou bonito, adorei. A gente devia fazer mais isso, né? A gente pega um tema que a Gabi ama. Brigar? Adoro. E um tema que todo mundo odeia e fazer. Sabe? Acho que dá super certo. Foi Por que ótimo. tem que ser complô contra a minha pessoa? Por que não pode ser ao contrário? Pode ser também. O que ficar melhor na hora da discussão vai. Porque assim, eu não ligo, sabe? Vocês começam a falar mal das coisas que eu gosto, eu falo, tá ótimo, não tem problema. Eu também. Mas é que hoje não teve como, né? Não Pegou teve ar- como. Guerra Civil, a Gabi espumou. Como assim? Como assim? Mas tudo bem. Ficou nervosíssima. Finalizamos os comentários dessa semana com o da Ivy Que e está aqui, inclusive. que está aqui presente com a gente. E eu acho que a Ivy devia finalizar, né, os comentários. Ela que devia ter lido, né, esse último comentário. A gente não Ia ser sensacional. Tá daí, ia ser Perderam. muito tá Mas ótimo. é isso. Gabi, já se despede então da nossa audiência, deixa aí o seu ponto de vista, seu último shade pro Carlos, descompromissado. Gente, que só queria agradecer, né, ao público que nos ouve aí, que deixa os comentários maravilhosos. A esses meus amigos maravilhosos presentes comigo hoje no podcast, a Ivy, a Letícia, o Rico e até o Carlos, mesmo ele me enchendo o saco todos os dias, mas eu gosto muito de vocês.
E é isso, espero que vocês gostem e até semana que vem. Não esqueça de acompanhar a gente em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, que a gente sempre tá postando coisas novas e até semana que vem. Um beijo. A Gabi prometeu semana que vem, eu não disse nada. A hora que aparecer, apareceu. Semana que vem é modo de dizer, né? Até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Agora acertou. Tá ótimo. Carlos, se despeça da nossa audiência, fica à vontade. E se quiser rebater a Gabi aí pela última vez, só pra gente encerrar o assunto, sem querer ficar inventando briga, tá ótimo. Mas é só pra falar mesmo. Gostaria de agradecer quem nos ouviu mais uma vez. Hoje nós estamos com o time um pouco maior, né? A gente teve que contatar a Liga da Justiça e não os Vingadores, tá, Gabi? Para fazer esse podcast, né? Peço perdão já de antemão para os fãs da Marvel, para fã da DC, para fã de herói no geral, porque a gente realmente veio bastante despreparado, assim, veio na cara e na coragem, mais coragem do que cara, e tentou fazer alguma coisa. Mas a Gabi atrapalhou bastante a diversão defendendo os heróis, que não era a ideia. Porque o que a gente gosta é falar mal, xingar e reclamar. Gabi estragou tudo, mais uma vez. Como sempre, culpa da Gabi. Beijo, até o próximo podcast. Obrigado, Carlos. Agora um tchau especial, né? Letícia, pode se despedir aqui da gente. Volte quando quiser, tá? As portas estão sempre abertas. Muito obrigado por me receber aqui. Vocês são muito simpáticos. Foi visitar a casa do amigo e a mãe e o amigo brigando o tempo inteiro, mas foi divertido. Foi meio desconfortável, mas foi divertido. É bem estranho, né? Mas isso nunca acontece, só porque vocês estão aqui. Não, eu amei. Então eu vou vir mais vezes. Então, antes de me despedir, eu queria falar pra você que ama super-herói, você que odeia super-herói, por favor, assista The Boys na Amazon Prime, que é muito boa. E aproveita e dá uma curtida no The Boys Brasil, no Facebook, no Twitter, e segue no Instagram, que a gente tá por lá. E é isso, eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Obrigada por me receber, eu nunca adicionei em nada nesse assunto, não adicionei nenhum comentário pertinente nesse assunto, mas foi muito divertido. Beijos. Adicionou sim, sua presença já adiciona muita coisa e seus argumentos foram ótimos porque foram contra os da Gabi. Então, quando tem briga, já tá ótimo. Ive, fica à vontade para se despedir da nossa audiência, se despedir de nós e volte quando quiser também. As portas estão sempre abertas, você e Pirulita são bem-vindos nessa casa. Que é uma bagunça, mas tá ótimo. É sempre uma alegria, um prazer e uma honra fazer bagunça aqui, brigar com vocês, xingar. Eu acho que eu também não acrescentei muita coisa, não, mas muito obrigado pelo convite. E me chamem mais. Tá, já disse, tá sempre convidada. Agora a gente vai pensar temas para gerar confusão e vamos trazer vocês, porque vocês precisam assistir a briga, porque quase nunca acontece, né? Adoro. Me chama que eu participo da briga. Demorou, lá, me chama que eu vou. É isso, gente. Deixa os comentários aí. Compartilha com os amiguinhos, todo mundo de quarentena, não tem o que fazer. Ouve um podcast aqui de heróis completamente descompromissado, onde a gente fala muita bobagem e deixa a Gabi surtada, porque ela gosta de heróis e a gente parece que fez isso de propósito, mas não foi, eu juro. Tá? Até o próximo e tchau. Tchau! Ive, depois você olha no grupo. Tem um link que eu mandei das coisas que o Carlos faz. Ai, não, mentira, ele não faz isso. Cadê? Deixa eu abrir aqui. A Gabi achou pornografia no The Sims, ela tá toda. Ai, meu Deus, medo. Eita! Que é isso? Que é isso? Gente, eu tô vendo. Ai, meu Deus! Ai, que é isso? Mas, gente... Pois é, depois que eu vi isso, agora eu tenho medo do que o Carlos pode fazer com a gente no The Sims. Por isso que o Carlos não sai do The Sims. Carlos, você tira a pirulita desse jogo. Gente, eu não acredito.